Temos um assunto muito sério para conversar, gente. Um assunto bastante sério até. Eu não sei se vocês estão a par, claro que estão a par. Eu acho que todo mundo está a par, não é? Que é isto da guerra do Irão, não é? E da... A guerra do Irão e de Israel está que está, não é? Porque agora, durante o fim de semana, os Estados Unidos lembraram-se e disseram assim: oh, e que tal? Opa, nós que não estamos aqui a fazer nada. E que tal nós atacarmos 3 bases nucleares do Irão? Algo me diz que o GTA 6 vai ser adiado outra vez. Pois, e desta vez por outros motivos, não é? Não faz parte do nosso... Ah, amiga, está bem, faz. Então eu acrescento depois mais €1. Em vez de pagar 500 este mês, para 501. Estás a ver? Pronto, 501. Portanto, aconteceu, e é verdade, o Donald Trump, não é? O nosso querido Donald Trump, que se virou e disse isto. E que disse isto quando estava em eleições, não é? Acabou de fazer aquilo que nós sabemos. We will have no more wars, no more. We will have prosperity and peace for all. Uh-huh. We will prevent World War III from happening. We will stop it. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. O que perdi até agora. Ui, tanta coisa, amiga. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, amiga. É. Tu estás a falar aqui, não estás? Estás a falar deste aqui, não estás? E há mais de 20 anos a dizer que a guerra com o Irão é estúpido. Não, mas agora do nada... Olha, agora, já que aqui estamos, por que não atacar? Não é? Pelo que já ouvi por alto, foi mandado do Trump, nem passou pelo Congresso, quando na verdade tu tens de passar pelo Congresso. Ouviste falar por alto e ouviste falar bem, Satan, porque nós vamos falar sobre o assunto. Aliás, vocês sabem que eu não gosto de tocar em política. No entanto, isto é um assunto de interesse mundial e eu acho que é importante estarmos informados, não estarmos alarmados, mas estarmos informados sobre este assunto. Acho que é importante, acho que enriquece, acho que qualquer um de nós saber o que se está a passar é bom para nós, só que o que eu acho aqui, no meio disto tudo, é só uma coisa. Já passei pela crise lá do... Como é que se chamou? Já passei pela crise do FMI, já passei pelo Covid, já passei pela crise da inflação e agora vou passar por uma guerra mundial. Não sei se me apetece. Não sei se me apetece. As vermelhas, referência aos republicanos, todas juntas, a única gravata azul aos democratas disparada. Pois, exatamente. Eu tenho aqui incluso... Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acordei... Eu penso que isto foi de sábado para domingo. Eu acordei, era para aí 4 da manhã de noite e do nada, tipo, eu acordo, estás a ver? Vou fazer o meu xixizinho, olho para o telemóvel, vou ao X, não é? E eu olho para o X e só vejo, pumba, pumba. Trump atacou o Irão, Trump atacou... E eu tipo assim, imaginem, eu pensei logo assim, eu estou a dormir, isto não é verdade. Porque isto vai despoltar uma guerra sem fim. Se isto realmente aconteceu, isto é gravíssimo. E eu começo a ler o X, e eu assim, bem, ok, eu devo estar assim meio... Eu não devo estar a perceber muito bem o que é que está aqui a passar, provavelmente não é assim tão grave quanto eles estão para aqui a dizer, eu vou dormir e depois amanhã logo vejo. Pronto, e acordei no dia a seguir e realmente tinha sido aquilo que eu tinha visto na internet há umas horas atrás. Só sei que desde os anos 90 que Israel andava a tentar conversar com os Estados Unidos para atacarem porque... que eles estão a meses de ter sucesso e conseguiu o que quis. Calma, que nós já lá vamos, Ocran, já lá vamos. Eu tenho aqui, por acaso, muitas coisas interessantes para vos mostrar. Eu sei que isto não é tema de interesse para todos, mas para quem for tema de interesse é sobre isto que nós vamos falar agora durante a próxima hora. Portanto, quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, se não for um tema de interesse, pode sair. Mas eu acho que é importante para as pessoas que realmente querem saber sobre o assunto, estarem informadas sobre o assunto, não alarmadas, mas informadas. Que eu acho que isso também é importante, também não alarmar as pessoas. Pronto. Deixem-me lá ver o que é que eu tenho aqui. Então, há 5 dias atrás, inclusivamente, o senador Bernie Sanders, que é um dos maiores nomes do Partido Democrático, né? do lado democrático dos Estados Unidos da América, fez este statement em televisão. Pronto. In the year 2025, one might have hoped
that the global community would be working together to address the existential threat of climate change, working to prevent future pandemics, working to address the massive levels of income and wealth inequality that exist, working to improve the standard of living of struggling people all over the world. But tragically, that is not where we are today. Quite the contrary. Instead of addressing the major crises that we face, the world is now looking at the terrible war in Ukraine, started by Putin, which has taken hundreds of thousands of lives over the last 3 years. We are looking at the horrific war in Gaza, where, as we speak, thousands of Palestinian children are facing starvation due to Israel's inhumane and illegal war policies. And now we face a dangerous and escalating war in Iran, which was begun in violation of international law by the extremist Netanyahu government. And the main point that I want to make today is that it is absolutely imperative that the United States not be dragged into this war. Let me say a word about how this war began. On Thursday, Netanyahu launched an illegal and unilateral surprise attack on Iran, bombing targets across the country and killing hundreds of people. Iran has responded with attacks of its own, which have killed dozens of people in Israel. Whatever you may think of the corrupt and authoritarian Iranian regime, Israel's attack clearly violated international law and the United Nations Charter. O escâmado do ouvinte dinheiros. OMG, doei, ganhei um sorriso teu aposto que ganhei um, AWWN. Espero ganhar um, obrigada rosto sorridente com 3 corações. Oh God! Achei que era amor sincero, afinal é marketing. Como de costume é triste ser escâmado. É triste ser escamado. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada, amigo. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. Deixa-me lá ler o que é que... deixa-me lá ler o que é que vocês estão a dizer. Israel só atacou o Irão porque tem as costas quentes, mas não se esqueçam do trabalho dos USA em todos os campos de guerra, ou seja, saquear bens valiosos. Mas é completamente isso. Israel sabe que tem os Estados Unidos na beca, não é? É tema de interesse para todos. Bernie, nosso herói da sabedoria, completamente. O clipe vi desse modo. Já vamos ver, Satan. O curioso é que foi o próprio Trump que desfez o acordo que previa que o Irão constituísse armas nucleares, especialmente porque dava jeito ao Irão economicamente. Mas tu sabes que o Trump é assim, Ocrã. É para o lado que dorme melhor. Hoje apetece-lhe feijão é feijão, amanhã apetece-lhe alface é alface. O problema destes extremistas é isto mesmo. É que as opiniões deles são extremos. E é para o extremo que lhes apetece melhor naquela altura. Várias explosões ouvidas na capital do Qatar. Irão terá lançado mísseis contra bases de Estado. Sim, é assim, Iwata, vou-te ser sincera. Eu antes de entrar na stream, eu já tinha começado a ver informações sobre isso. Ou seja, que o Irão começou a atacar o Iraque. Bases militares dos Estados Unidos no Iraque. Do Qatar, por acaso não sabia. Tinha visto no Iraque, especificamente só tinham falado no Iraque. Não tinha visto que era no Qatar. Portanto, já está a começar o contra-ataque, não é? Portanto, os Estados Unidos envolveram-se, enviaram o primeiro, agora o Irão respondeu, ainda por cima respondeu para o Iraque, portanto, iniciando, não é? Aqui mais um, não sabemos nós, mais uma disputa, e agora vamos ver o que é que os Estados Unidos vão fazer depois, não é? Porque agora isto, não é? Como se dizer, o bicho vai pegar. As pessoas do público gritam que... Uma pessoa no público grita o que aconteceu, logo a seguir aparece o homem com o comunicado. Sim, já vamos ver esse vídeo, Portanto, siga uma linha no meio do nada onde está longe. Portanto, siga para uma ilha no meio do nada onde está longe de tudo. É assim, incluso em Portugal nós não estamos muito seguros. Porque imagina que isto escala. Nós temos a base das Lajes, que é onde os Estados Unidos abastecem para ir para o Irão. Portanto, eu não sei até que ponto é que estamos assim totalmente seguros com a nossa base, não é? E estamos totalmente seguros de um ataque. Porque o Irão sabe perfeitamente que os Estados Unidos, para virem atacar lá, vão ter que abastecer em algum lado. E o único lado onde eles abastecem é em Portugal. Sim, estás na NATO. Mas eu não sei, imagina, não sei até que ponto é que o Irão está muito preocupado com isso. Porque se eles atacam os Estados Unidos, também estão a atacar a NATO. Estás a perceber? Então, imagina, de qualquer das formas eles vão atacar a NATO. Certo? Seja por onde seja. Só queria dizer que a pessoa que está a escrever a história do planeta falta originalidade. Este capítulo dos Estados Unidos atacar o Oriente já teve um capítulo, só mudou umas letras. De Iraque para Irão.
está-lhe a faltar originalidade. Se calhar deviam começar, olha para isto. Tiravam ideias comigo, que eu sou uma pessoa bem original, estás a ver? E depois, pumba, estás a ver? Pumba, ideias originais, coisas originais e deixavam de copiar. E tirar tipo uma letra ou outra só para não ser cópia. While every country has the right to defend itself, they do not have the right to launch so-called preemptive wars of Exatamente, this kind. concordo plenamente But com o que ele let's está a dizer. remember who Netanyahu is. He is a war criminal under indictment by the International Criminal Court for starving innocent people and killing civilians in Gaza. At this very moment, in Gaza, Israel continues to prevent the UN from delivering humanitarian aid. And just today, in Gaza, Israeli tanks fired into a crowd desperately trying to collect food, killing at least 59 people. So it should come as little surprise that Netanyahu ignored international law to start this war with Iran. But Netanyahu's decision to strike also directly contravened the express wishes of the United States, which was seeking a diplomatic resolution to the long-standing tensions around Iran's nuclear program. In recent months, the United States has held 5 rounds of negotiations with Iran to resolve these long-standing concerns. Let me repeat. In recent months, the United States has held 5 rounds of negotiations with Iran to resolve these long-standing concerns. A 6th round of talks was planned for Sunday, but Netanyahu chose instead to start this war. So let's be clear. Israel's attack was specifically designed to sabotage American diplomatic efforts. In fact, in its first round of strikes, Israel assassinated the man overseeing Iran's nuclear negotiating team. And Mas let's tu, also remember mas tu nos Açores também that não estás US bem, intelligence Aiwata. has never indicated that Iran Não, God, tu estás-te a esquecer da nossa base. God, tu estás a esquecer da base das lajes. Nos Açores. A base das lajes dos Açores tem um acordo com os Estados Unidos da América. É o único sítio pelo qual os Estados Unidos da América passa. Mas agora eu digo-te uma coisa. Só passa lá para reabastecer. Só. O que é que isso significa tecnicamente, Aiwata? Que se eles não tiverem lá essa base, como é que eles vão atacar o Irão? Explica-me lá. Que outro lugar é que eles vão usar para reabastecer? Que outro país é que vai dizer assim? Não, reabastece aqui. Estás a perceber? Não é só. Mas não é só. Estás a perceber? Porque os outros... Imagina, se tu chegares a um ponto, mas isto é preciso a coisa ter escalado. Bastante até. Se tu chegares a um ponto em que o Irão chega e ataca a nossa base, não é? Porquê? Porque a nossa base é o local estratégico. Eles sem passarem pela nossa base é muito mais difícil atacarem o Irão, que é a realidade. Portanto, eles podem muito bem utilizar isso como estão a usar o Estreito de Hormuz estrategicamente, não é? Sim, mas calma. Tendo este primeiro ataque, não é? Que outro país é que vai dizer assim? Não! Podem vir para cá! Não é? Podem vir, venham para cá! Complicado. Vai ser difícil um país pôr-se a jeito, entre aspas, dessa forma. Estando na NATO, não estando na NATO, fazendo parte da NATO, não fazendo parte da NATO, envolvendo-se na guerra ou não se envolvendo, estão, de certa forma, não é? A fazer um convite para a base deles também ser destruída. Porque a partir do momento em que o Irão atacar, imagina, a partir do momento em que isto escala a um ponto, que o Irão ataca a base, eles sabem perfeitamente que o artigo 5 vai ser convocado, sabem perfeitamente que a NATO vem, sabem perfeitamente o que aí vem, certo ou errado? Certo. A partir desse momento, vocês acham que eles estão muito preocupados em deitar abaixo todas as bases onde eles possam reabastecer? Pergunto lá. Não é? É uma pergunta que eu faço. Porque eles sabem disso, não é? Eles não vão atacar só, olha, hoje apetece-me, vou atacar. Isto tudo
tem um pensamento estratégico. Inclusivamente esta guerra que está a começar agora e este ataque do Trump foi completamente estratégico. E eu já vos vou mostrar um vídeo que vai explicar exatamente os motivos pelo qual o Trump está a fazer o que está a fazer. E vocês vão ver que está tudo a bater certo com o que está a acontecer. E é um vídeo de há um ano atrás, portanto não é um vídeo de agora, é um vídeo de há um ano atrás que já dizia: isto vai acontecer, o Trump vai bombardear o Irão e vai bombardear sob estas circunstâncias e vai dizer isto e é isto que vai acontecer. Estás a perceber? Então, isto de acordo com os historiadores, não é? Com as pessoas que já estudam história e que já conhecem bem as bases das guerras e da forma como os países se movimentam nestas situações, não é? Portanto, imagina, tu achas mesmo que o Irão, se algum dia isto escalasse de forma, não é? De forma a eles sentirem a necessidade de atacar a nossa base, não é? Se escalasse até aí, vocês acham que eles não sabem que o artigo 5 ia ser não é? Ia ser convocado? Claro que eles sabem. Eles iriam atacar os grandes países para deixar... Mas tu não te esqueças que o Irão tem grandes aliados do lado dele. Ok, Estados Unidos e a Europa juntam-se. Mas o Irão tem a Rússia e a China. Só a Rússia e a China... Meu querido amigo. Meu querido amigo. Has made the decision to build a nuclear weapon. Just a few months ago, Trump's own director of national intelligence, Tulsi Gabbard, testified to Congress that, quote, the intelligence community continues to assess that Iran is not building a nuclear... Sim, mas eu estou a falar no caso disto escalar. De escalar tipo a um ponto em que realmente as coisas vão por um caminho... Gente, nós estamos a pôr cenários hipotéticos. Eu não estou a dizer que agora, neste momento, a Rússia e a China se vai meter. Mas se isto escalar, podem ter a certeza que eles para salvar o cor deles metem-se. É óbvio que se vão meter. É óbvio. É óbvio que se vão meter. weapon. End of quote. But Netanyahu chose to attack. Ninguém está a falar do momento agora. Estamos a falar do caso disto escalar para uma coisa pior. He is now openly talking about regime change in Iran and threatening to kill the political leadership of that country without any thought to the chaos that might ensue. Let's also not forget that the current Islamic regime in Iran... Então, mas lá está. Mas é isso que eu estou a dizer. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer. Claro que a China se vai meter, claro que a Rússia se vai meter, mas isto é... Estamos a falar num cenário hipotético disto escalar, não é? De escalar de uma maneira, não é? Absurda. Não estou a falar do que está a acontecer agora. Por enquanto, está tudo calmo, entre aspas, mas isto a qualquer momento pode escalar, não é? Principalmente agora, depois das últimas notícias, nós temos sabido que o Irão começou a atacar as bases americanas no Iraque, não é? O Irão não é o único que não tem acordo sobre as armas nucleares. Não te sei dizer, não te sei responder a essa pergunta, Sérgio Pina. As guerras do século XXI são económicas completamente. Os USA que não receberam o memo são... Isto vai ser assim, os Estados Unidos vão destruir aquilo, ficar com o petróleo como foi... Não, não vão, God. Não vão. Eu vou-te mostrar, e nós já vamos ver um vídeo de um... E eu aconselho-vos todos depois a seguirem Não vão, God. Não vão. E tu já vais perceber porquê. Eu vou-te mostrar o vídeo e depois tu vais perceber porque é que os Estados Unidos se meteu nesta guerra e os Estados Unidos não vai ganhar esta guerra. A não ser com armas nucleares. Mas se ele for com armas nucleares, aí tem a Rússia à perna. Is itself the product of e ninguém se quer meter com a Rússia. A Western-backed coup in 1953 that overthrew the democratically elected government of Iran and replaced it with a corrupt autocrat. The critical question now is whether the United States will get dragged into Netanyahu's war. In my view, that would be a disaster. The United States must not be involved with another Netanyahu war, not militarily or financially. The United States Constitution is crystal clear. There can be no offensive use of military force against Iran or any other country without an explicit authorization from Congress. No such authorization exists, and any U.S. involvement would therefore be illegal. Portanto, é com base nisto que ele está a dizer que veio então o impeachment
ao Donald Trump, que era aquilo que estava há pouco a dizer o Satan, que é o Donald Trump, ele planeou este ataque e avançou com este ataque por razões próprias, não é? Ele não houve um ok do Congresso dele fazer isto, ou seja, a partir do momento em que isto aconteceu foi logo posto o impeachment. Eu não sei se o impeachment já foi posto efetivamente, mas sei que o impeachment vai acontecer. Eles atacam qualquer que seja a América, seja russo. Espera, mas eles atacam qualquer, seja a América, seja a Rússia. A China aproveita as fragilidades. Sim, claro. Claro, Fábio, ninguém diz isso, mas é assim, é muito mais provável tu veres uma China a proteger o Irão por causa do poder nuclear do que propriamente, por exemplo, os Estados Unidos com quem tem uma guerra económica. Eu acho que essa foi a razão dos Estados Unidos atacarem e o Trump não queria guerras. Não percebi, Sérgio. Tens que formular isso melhor que eu não percebi. Quem está só a ver por enquanto são os coreanos. Sim! E espero bem que não se metam, que é para os meus BTS não irem para lá. Foi o próprio Trump que cancelou um acordo que o Irão tinha. E os países fora os acordos nucleares tens Coreia do Norte e Israel. Ok. Então, mas o impeachment é isso, Oli. O impeachment é isso. The United States has already provided hundreds of billions of dollars to Israel over the last many decades. Last year alone, U.S. taxpayers provided more than $22 billion in military aid to Israel. Meanwhile, while providing massive aid to Israel, we have Americans sleeping out on the street, unable to afford health care or other basic necessities. Enough is enough. Sim. O Irão não é o único que não tem acordo com as armas nucleares. Sim. Alguém te respondeu aqui. Espera. Alguém falou sobre aqui. Os países fora dos acordos nucleares tens a Coreia do Norte e Israel. Israel também não tem. Eu acho que essa foi a razão que os Estados Unidos atacaram. Então, mas aí também atacava o Israel e a Coreia do Norte. Yeah. Oi, DJ Manuel, bem-vindo! Está tudo bem, meu querido. Está tudo bem. President Trump ran as a supposed peace candidate. In his inaugural address, he said, and I quote, "My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier." End quote. Very fine words. Trump should remember them today. Supporting Netanyahu's war against Iran would be a catastrophic mistake. Instead of going to war, Trump must work with the international community to rein in Netanyahu and urgently push for a diplomatic solution. Netanyahu's illegal attack has made the world a more dangerous place. The United States must not be a part of this war. Thank you very much. Pronto. Isto foi há 5 dias atrás, muito antes daquilo que aconteceu. Muito antes do que aconteceu, não é? Pronto. E 3 dias depois, julgo eu, mais ou menos, mais coisinha, menos coisa, o senhor ficou completamente, não é? Completamente abesbílico com aquilo que aconteceu. E agora, deixa-me só ver se eu encontro aqui o vídeo, porque eu tenho aqui... Está aqui. Encontrei, sim senhora. Encontrei o vídeo. Portanto, vamos ver o vídeo quando ele descobre que os Estados Unidos atacaram o Irão. All right, let me conclude. This is a statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, etc." I agree. And I want to tell you something. Not only is this news that I've just heard
the second alarming that all of you have just heard. But it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. Coitado. Coitado do senador Bernie Sanders. Coitado. Ele deve estar neste momento... Enfim, nem sei bem como descrever. Nem sei bem como descrever. Ok, já li. Ataca o Irão pelo petróleo e matérias preciosas. Sim, mas não só. Sim, mas não só. Eu já vos vou mostrar um vídeo muito interessante. Até vou pôr depois as legendas em português para vocês verem. Ele já é bem velho. Vamos sentir muita falta. Sim, vamos, completamente. Eu quando vi este vídeo dele até tipo quase que me caíram as lágrimas, sabem? Porque nota-se que o homem ficou completamente chocado, sabem? Há uma frase que concordo muito. Se os Estados Unidos vissem que os Estados Unidos estão a fazer nos Estados Unidos, os Estados Unidos avaliam os Estados Unidos para libertar os Estados Unidos da tirania dos Estados Unidos. Completamente. 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 Trump era retirar as tropas... Não foi essa a ideia. O Trump não é um pacifista, Sérgio. Nem nunca será um pacifista. Exato, eles sabem, eles têm guerra económica. Sim, completamente. Mas isto é, imaginem, isto tudo tem uma base, não é? Isto tudo acaba por ter uma base. Deixem-me só ver se eu tenho, o que é que eu tenho aqui mais para vos mostrar antes de passarmos ao outro vídeo. Espera, deixa-me ver. Isto é o vídeo que a gente acabou de ver. Deixa-me ver aqui. Ok, isto é outra coisa completamente diferente que não tem nada a ver com isto. Ok. O que é isto? Ok. Isto também já vimos, isto também já vimos. Outra coisa que também está a acontecer. Outra coisa que também está a acontecer nas bases militares, que é muito interessante e que também leva a crer que possa estar uma guerra a vir, é que eles estão literalmente a servir boa comida aos tropas. E normalmente isto acontece só quando eles vão ser deportados para uma guerra. Já historicamente aconteceu noutras. Há muita gente a ver aqui estes comentários, os comentários dos vários militares americanos que estão a pôr estes vídeos a mostrar a cantina. E you know what that means? Que é uma coisa que já é muito falada desde há muitos anos atrás, que todos os veteranos sabem que sempre que eles são muito bem alimentados é porque alguma merda vem aí. Então isso está neste momento efetivamente a acontecer nas bases militares dos Estados Unidos da América. Pronto, portanto, isso foi um dos alertas que levou para esta situação. E também outra que eu achei muito curiosa, que eu não sei se vocês sabem, mas sempre que existe alguma crise neste sentido, dispara o número de pedidos de pizza para o Pentágono. Eu acho que isto é completamente irrisório, mas tem base verdadeira, ou seja, é factual. Sempre que acontece alguma merda, tipo, o índice de pessoas que pedem pizza escala automaticamente no Pentágono. E fica toda a gente logo, pera, está muita gente a pedir pizzas para o Pentágono, alguma merda vai acontecer. E isto é factual. E isto aconteceu 2 dias antes dos ataques do Donald Trump às bases no Irão. Never heard of it. The Pentagon Pizza Index actually just spiked, and it actually has been able to predict military movements and war and conflicts and things like that since the 1980s. So essentially the way it works is vão ter que fazer algo só vai... Exatamente, ok, exatamente. An extreme spike in orders and essa foi boa, eu até gostei. In the weeks leading up to all these all-nighters and long hours and things like that for everybody over at the Pentagon. If you haven't heard about this, it's pretty wild. It's a really interesting thing, and it is real. It has been used since the 1980s. So if you haven't checked it out, I'll pop something up here. But thanks for being here. Not good signs with that index going up, just so that's clear. That typically means that there is some kind of conflict being planned and response. So this is probably all in regards to the Iranian and Israel situation
And as we go into this weekend, they're pulling out more and more military members out of the Middle East, telling people not to go certain areas in the coasts just because there may be Something, yeah. some major Pode conflicts acontecer happening. alguma coisa. So follow along or follow somebody that you trust, but stay informed. Thanks, guys. Pronto, isto foi um dado que eu achei curioso e depois até acabei por pesquisar ¿Por qué las sobre pizzerías isso. podrían anticipar una guerra? Desde la Guerra Fría hay un patrón que se repite. Cuando aumentan repentinamente los pedidos de pizza cerca del Pentágono, algo importante está por suceder. Pasó antes de la invasión a Granada, durante la crisis de Kuwait e incluso en pleno escándalo Lewinsky. La lógica detrás del Pentagon Pizza Index es simple. Un pico en la cantidad de pedidos indica que los funcionarios estarán trabajando hasta altas horas de la noche preparando una medida como sorpresiva dice o o Anticristo. supervisando una operación sensible. Esta semana, los pedidos cerca del Pentágono vuelven a dispararse, mientras las embajadas en Medio Oriente reciben nuevas advertencias. ¿Está Israel por atacar instalaciones nucleares iraníes? ¿El Pentagon Pizza Index estará por predecir un nuevo conflicto? En órbita seguimos estas señales, porque Pronto, voltei e vou embora outra vez porque não consigo ver mais conteúdo desta streamer raivosa. Kirin, vou fazer o jantar para a mulher porque uma mulher feliz é uma casa feliz. Concordo. Até já, meu querido. Um beijinho para a tua mulher linda. Supostamente começaram a encomendar de vários sítios para levantamentos de suspeitas. Mas mesmo assim, acaba por ser tanto, são tantos funcionários, né? Que é um bocado difícil deles conseguirem até disfarçar. Agora sim, passamos ao busilis da questão. Eu tenho aqui um vídeo muito interessante. O vídeo é grande. Mas nós não vamos ver o vídeo todo por um motivo, porque ele fala daquele momento histórico que eu não posso falar em live, porque senão sou banida, lá daquelas situações da Alemanha, tralalá, austríacos, nananana. Então nós não vamos poder ver o vídeo todo, pronto. Mas eu vou mostrar até à parte interessante do vídeo, e até aí eu sei que vai dar para ver. Eu vou pôr na velocidade 1.25, está bem? Porque eu vi na velocidade 1.25 e achei que estava bom. Para acelerar também um bocadinho. Mas eu achei este vídeo tão interessante. Assim, eu volto a dizer, eu sei que isto não é interessante para toda a gente. Mas eu acho que é tão bom nós estarmos informados e não alarmados com isto que está a acontecer, como já vos disse antes, que acho importante nós também termos este tipo de informações connosco. Este homem vai aqui falar connosco, ele é um historiador, ele é professor há muitos anos e ele, de certa forma, tem feito várias previsões em relação às guerra na Ucrânia e tudo mais, que têm sido todas muito acertadas. E ele, há um ano atrás, dava uma aula onde falava sobre potencialmente poder vir a existir uma guerra entre os Estados Unidos da América e o Irão. E ele vai explicar o porquê. E imaginem, se vocês virem este vídeo, até àquele momento crucial, não vamos ver a hora inteira, ok? Vamos só ver mesmo um bocadinho. Se vocês virem, tudo está a bater sentido exatamente com aquilo que está a acontecer. Apanhei a falar nisso mesmo antes da stream. Pronto. Então, olha, vais ter que ver outra vez, amigo. Ai. Okay, let's start class. So, let us summarize and review where we are so far in the story. So, there are three major forces that are pushing the United States towards war with Iran. The first is the Israel lobby. Remember that the Israel lobby is composed of both Jewish interests as well as Christian interests, right? Representing the Jewish interest is something called AIPAC. And they have a membership of about 100,000. But they're very wealthy. There are many billionaires in this group. So this group has financial power. In fact, AIPAC is considered the second most powerful lobbying organization in the United States. The first is... Este vídeo tem um ano. Satan, ele há um ano atrás previu exatamente tudo aquilo que vai acontecer agora. E os motivos pelo qual o Trump iria fazer uma guerra contra o Irão e porque é que o Irão quer e tentou provocar essa guerra com os Estados Unidos e conseguiu. Não é? Porque há aqui uma coisa muito interessante que é, o Irão provocou isto, o Irão quer que os Estados Unidos ataquem. E agora a pergunta é, porquê? E ele vai responder a essa pergunta. The pensioners, okay? There's about 30 million of them. And their lobbying organization is the most powerful, but AIPAC is second. But also in the Israel lobby are the Christian Zionists, right? So for example, the organization Christians United for Israel has 7 million people in its membership. So together, the Christian Zionists and AIPAC are extremely powerful force in government. And they want a war in the Middle East in order to advance Israel's interests. Portanto, logo aqui já temos um lobby criado nos Estados Unidos da América, não é? Pronto.
E um lobby que favorece Israel. Also remember that America is now addicted to empire because empire represents easy money. All money has to be channeled through the US. And so there are many people in the US who just basically make their money by speculating on money, okay? So for example, Wall Street. And that has made Wall Street extremely powerful right now in US politics. And the third force is Saudi Arabia. Remember that in our discussion of Saudi Arabia, we learned that Já aceitam. the major conflict in the Middle East is Obrigada. actually not between Israel and Iran, but between Saudi Arabia and Iran. For Israel, Iran is a security threat because it supports Hezbollah and Hamas. But for Saudi Arabia, E se o presidente de Israel para a guerra será preso pelos crimes que tem feito? Se o presidente de Israel for preso, não sei. Isto é tudo imprevisível, não é? Ele estava a falar de acordo... nós especulamos de acordo com o que há neste momento, não é? E com o que ele especula de acordo com o que havia na altura. Mas não sei o que é que possa acontecer, honestamente. Não sei. O que é que possa mudar, não é? Iran represents a threat to its very existence. Okay? So Saudi Arabia must resolve the Iran problem soon. Right? Now, how these three forces manifest themselves is through Trump. Okay? So basically, Trump is their champion. Aí está. And privately, there's a man named Jared Kushner, who is Trump's It's good to son-in-law. see me, isn't it? Oi, Micaela. Obrigada pelo follow. He's married to Trump's daughter, Ivanka Trump, okay? And Jared Kushner happens to be very good friends with both Benjamin Netanyahu, who is the leader of Israel, as well as Mohammed bin Salman, who is the leader of Saudi Arabia. Now, Jared Kushner's father, Charles Kushner, was a very prominent sponsor of AIPAC. In fact, when Benjamin Netanyahu comes to stay in the United States, he lives with the Kushner family. So one night, Benjamin Netanyahu had to stay in Jared Kushner's bedroom, and Jared Kushner had to sleep in the basement. Okay, that's how close they are. Pronto, para vocês perceberem que a ligação entre o Trump e estas pessoas é muito estreita. E por isso mesmo é que foi muito conveniente o Trump ser novamente eleito para tudo isto ter acontecido, não é? And Jared Kushner is friendly with MBS, the leader of Saudi Arabia, so friendly that when Jared Kushner started a private equity fund, Saudi Arabia invested $2 billion. Okay? So through Jared Kushner, these three forces are able to exert influence on Trump. As we also discussed, it's very likely that Trump will become president of the United States again in November, and he will pick Nikki Haley as his VP. And that means that Nikki Haley will be the one in the Trump White House pushing for war against Iran. As we discussed, Nikki Haley makes most of her money from the Israel lobby, okay? The anti-Iran lobby. We know from the first Trump administration that these forces are able to exert tremendous influence on Trump, okay? Ai, And the evidence is, one, Trump will Estamos a discutir os assuntos da... é assim, pode não ser... estamos a ver um vídeo que explica o que é que está a acontecer na guerra que está neste momento entre Israel, Irão e Estados Unidos da América. Pronto, que eles agora meteram-se. Estávamos a ver sobre isso, meu querido. Seja muito bem-vindo. withdrew from the Iran nuclear deal that would have secured peace between the United States and Iran. Exatamente, que era aquilo que o Ocran estava a dizer. Trump moved the United States embassy from Tel Aviv to Jerusalem in Israel, which Era o que o was a Ocran estava a dizer há major, pouco. which caused major friction in the Middle East. Okay, we also know that Trump ignored the fact that MBS killed a journalist. Okay, so we also know that Trump has been very friendly with Saudi Arabia. We also know that Trump sponsored the Abraham Accords, which is trying to bring peace between Israel and other Arab countries and unite them against Iran, okay? The last thing that Trump did, which is the most important, is that in January 2020, Trump ordered the assassination of General Qassem Soleimani, who is the leader of the who is the leader of the Iranian Revolutionary Guards. Okay? So from all this, we can suspect that Olá, BTV! Está injogável!
Mete a bicho, se chamarem para a guerra, o que é que tu vais fazer, amigo? Tu vais gritar assim: este jogo está injogável! Não, não podes ir, está bem. Não posso ir porque o meu pai não deixa e a minha mãe não quer, eu sou menor de idade. Ai, ai. That in a second Trump term, war with Iran will be a major priority. Sou vesgo. So is this clear so far? All right. Now, we also discussed that, okay, even though there are these forces that want war with Iran, ultimately it is the U.S. military that must implement this war. And if the U.S. military refuses to go to war, then the war can't happen. So we discussed that, unfortunately, the U.S. military is very different from what it was 30 years ago. Okay? 30 years ago, the U.S. military... Nós já andamos a treinar no Fortnite, Fábio, tu é que não sabes. Olha, amor, podes-me trazer água fresca? As bombas estão a acertar quando estão a 10 km de distância, precisa da military maintain very standard... Eu sou jornalista. Eu sou jornalista de serviço. Eu fico lá, hora da fofoca. Neste momento, Meta-me o vesgo está-se a desviar das balas dos inimigos. Meta-me o vesgo, como é que você se sente? Não sei se vem da direita, não sei se vem da esquerda. Não, estou a brincar. Isto são assuntos sérios, gente. Eu também não gostei. Anticristo, também não podes ir que tens aparelho. Eu também não posso ir porque sou gaja. O Fábio não pode ir porque é fraco de pernas. O Satan não pode ir porque tem o cabelo comprido. O Sócio não pode ir porque é pequeno. O Acra não pode ir porque ele, o Lúcio, usa óculos também. Mais, quem é que mais não pode ir? Não podemos ir, ninguém aqui pode ir. Vais atacar por trás as tropas? Vais. Vai. Quem é que aqui mais não pode ir por que motivo? Eu sou gaja, portanto safo-me sempre, né? Toma! Bem feita! Ai, tal feminismo, ai tal, mas depois não querem ir para a guerra igual aos homens. Eu faço camping nas Ford Trânsitos, pronto, está bem. Eu não posso porque tenho o dedo mindinho do pé fodido. Pois, exatamente. Pastor, eu acho que é um motivo extremamente válido. Nunca te chamariam por causa disso. Doctrine. Okay? They maintain three very important principles that all militaries must maintain in a time of war. The first is mass forces. B is avoid encirclement, right? And the third is protect supply lines. Tipo boneco reborn. Now, the important idea is that when you fight a war like this, okay, which is traditional warfare, you must have the consent of the public. A Mary também não pode. Okay? Because it is the public that sends soldiers, that provides money, that gives you political support. But in 2003, the U.S. military changed its military doctrine to one of shock and awe. Asmático, pumba, and what shock and awe toma. means is that you don't have to follow these three principles anymore. You can use... Ok, o que ele está aqui a explicar é que antigamente os Estados Unidos da América tinham 3 regras básicas. Uma era evitar o cerco, defender os suplementos, tipo supplies, não é? Os supplies. E é outra qualquer. Circundar o inimigo. Pronto. E eles agora, a partir desta guerra com o Iraque, deixaram de ter essas 3 máximas e passaram a ter outras. E isto são tudo coisas que o próprio Irão já estudou, não é? Air supremacy. You also have technological omniscience. Agora é a supremacia dos aviões, não é? A omnisciência tecnológica, que é, pronto, as coisas tecnológicas que eles têm e as forças especiais. And this allows you to fight wars cheaply, quickly, and decisively so that you no longer need public political support for fighting wars. And as we also discussed, this created the idea of hubris in the American military. So the American military, because of the 2003 war in Iraq, are confident they can win any war, any place, against any enemy. But we know that this doctrine is actually not true. And we know because of something called Operation Prosperity Guardian. Okay? So a few months ago, the Houthis, which are a rebel group in Yemen, they started to attack ships in the Red Sea. Okay? And a lot of trade goes through the Red Sea. So the American military dispatched a massive naval force against the Houthis. Were the Americans able to defeat the Houthis? No. No, they were not. And so what are the Americans going to do about it? Yeah. What can they do about the Houthis?
What's the solution to this problem? You have these pirates, the Houthis, going around and attacking these ships, which is affecting international commerce. And that's why inflation is such a huge problem right now in the world. So what's the American military going to do about this? What can they do about this? É uma excelente pergunta. The answer is nothing. Okay? The American military has no solution. Why? Because they don't have the forces necessary in order to undertake an operation against the Houthis. They have special forces, they have air supremacy, and they have technological omniscience, satellites, but they don't have infantry. They don't have lots and lots of ships. Therefore, they cannot stop the Houthis. Okay? And what's really important is that Joe Biden has come out and said that, yes, we know we are losing the war in the Red Sea, and yes, we know that we cannot stop the Houthis, but we are going to continue on this path. E por causa do quê? Okay? Does that make sense? This idea of Arrogância. hubris. Not knowing your limitations. And when you are faced with your limitations, you refuse to accept your limitations. Okay? And that's why when the US military is given the order to invade Iran, they'll probably go along with it because they cannot imagine the possibility that they could be defeated in Iran. Okay? And then, Ou seja, basicamente o que ele está a dizer é que mal houvesse uma oportunidade eles iriam atacar por arrogância, porque eles não conseguem acreditar que o Irão os possa derrotar. Ponto. Ponto. E eles acreditam nisto como uma verdade absoluta, mesmo não sendo verdade, como aconteceu ali com este exemplo que ele estava a dizer, em que o Joe Biden disse: nós sabemos que não vamos conseguir ganhar, mas vamos na mesma. E pronto, e perdeu. you have the Iran Revolutionary Corps, okay? The Revolutionary Guard. And as we discussed last class, they want war with the United States because Esta parte they're é very muito angry interessante. about U.S. interference in Iran, right? So during the Shah regime, which was a brutal police state from 1953 until 1979, Agora eles the Americans explicam were the porque é ones que o who were Irão backing this. queria que os Estados Unidos So os there are many who atacassem. are Ou angry seja, about this. terem um They're motivo also para poderem angry about the atacar. fact that the U.S. continues to protect Israel and Saudi Arabia. Okay? And they're also angry about the fact that Trump killed General Soleimani. Okay? Sim. Obrigada, as Iwata, we obrigada. discussed, it's possible Somos nós, Ju, that somos nós. the Revolutionary Guard Corps killed last week the president of Iran, Ibrahim Raisi, because he was preventing war. Okay? So they want war. Eles with the querem United guerra States. com os Estados So you Unidos, see era o the que eu estava map, a right? dizer. You see the logic of this, where there are powerful forces in the United States pushing the United States towards war. You have Trump, who has basically agreed in his first term to raise or increase escalation with Iran. Within the Trump White House, there'll be Jared Kushner and Nikki Haley to push this war both privately and publicly. The U.S. military has so much hubris that they think they can win this war, Sim, and é Iran isso, Lúcio, é wants to isso. provoke the United States into invading it. Okay? The Exatamente. United States and Iran can have many, so Iran has many strategies in order to provoke the United States into war. Okay? Basically, the United States is looking for a reason, and Iran wants to give them a reason. And that's why Basicamente, o que ele está a querer dizer é que, imagina, os Estados Unidos procuram uma razão para atacar, o Irão quer-lhes dar uma razão para atacar. E eles andaram nisto durante algum tempo. Por um lado, porque o Irão quer esta guerra, do outro lado, o Trump tem que defender os interesses do lobby de Israel. Que é o lobby que, de certa forma, alimenta os Estados Unidos da América. I think war between the United States and Iran is very likely in the next 2 to 4 years. Ele diz, a guerra entre os Estados Unidos e o Irão vai muito provavelmente acontecer entre os próximos 2 a 4 anos. Ele disse isto há 1 ano atrás. Okay, any questions so far? Are we clear about where we are so far before I move on? Any questions? Okay, so now let's talk about the actual war. Espera. So here, most of this is speculation, Porra, okay? calma aí. But I'm using speculation. Espera aí. Oi, Lobito, bem-vindo. Deixa-me só pôr, eu acho que pus em brasileiro. Eu acho que pus em português do Brasil, as legendas estavam melhores. Espera aí. Deixa-me lá pôr aqui. Aqui. Onde é que está? Está aqui. Português, está aqui. Estas estavam melhores. Hã? Speculation in order What? to help us better understand what a What? war would look like. Okay? So let's pretend that Não é it's March. isto. Espera aí que eu estou a pôr tudo mal, gente. Não me matem já, espera. Não me matem já, espera. Era estas é que estão boas, espera aí. Estas é que estão boas. Pronto.
2027. Okay? And Trump sim, goes Satan, on sem TV. dúvida, nós é que He vamos sofrer com announces isto. Operation Iranian Freedom, a false Ok, então vamos lá. Ele disse, vamos então chegar a um... Imagina, pegando nisto que é, o Irão quer que os Estados Unidos entrem em guerra com eles, os Estados Unidos estão à espera do momento para defenderem o lobby de Israel, para atacarem o Irão. Portanto, vamos partir deste pressuposto. Ele diz, vamos imaginar que estamos em março de 2027, não é? Pronto. Neste caso, não chegou a março de 2027. Trump, e ele vai pôr aqui várias hipóteses. A hipótese A é, Trump anuncia a Operação Liberdade Iraniana, scale numa US invasão em grande invasion escala of Iran, do Irão along pelos Estados with Unidos, Israel, Saudi juntamente com Arabia Israel e as a its Arábia main Saudita partners, como os seus but parceiros. United Kingdom, UK will be involved. E o Australia will be Reino involved. Unido, a Austrália UAE will be e por involved. aí fora. Poland will be involved. Okay, so you have many countries attacking Iran together. And Trump goes on TV and explains to the American public why the United States is fighting this war. Okay? And this is what Trump says. First, he says that for the past year, there have been violent protests in Iran. You have religious Isto são os protests. cenários You have political hipotéticos que ele protests. mete para o Trump justificar uma guerra. You have ethnic Há protests. ano atrás. The Iranian people are sick of the Ayatollah. They are sick of the dictatorship. They want democracy. They want freedom. In response, the Revolutionary vou pôr, Guard are Satan. killing thousands of protesters. Iran is on the brink of civil war. Therefore, the United States has an obligation to protect the people of Iran. Okay? Vocês ouviram isto? Vocês ouviram isto? Eu vou-vos mostrar um vídeo de hoje à hora do almoço. E vocês vão ver como este homem está tudo a bater certo. Um vídeo não, neste caso é uma notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para questionar o futuro do atual governo do Irão na tarde deste domingo, dia 22, um dia após o exército americano atacar 3 instalações nucleares do país. Eu vi esta notícia hoje. Ao comentar o assunto em seu perfil, Trump usou o termo MIGA. Atenção, não é para brincar. A expressão é uma abreviação de Make Iran Great Again. Não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o atual regime iraniano não é capaz de fazer o Irão grande novamente, porque não havia uma mudança de regime. E depois escreveu MIGA, Make Iran Great Again. Portanto, ele está, efetivamente, a usar este pretexto, não é? Ele está, efetivamente, a usar este pretexto. O primeiro não da forma como ele está a descrever, mas está a usar este pretexto do temos que proteger o povo do Irão, temos que fazer algo, temos que democratizar o Irão, temos que salvar o Irão, temos que tornar o Irão grande novamente. Ele está a usar este pretexto. The people of Iran are praying for freedom and democracy, and the United States, the world's greatest democracy, must give them democracy. Okay, so the first reason is freedom and democracy. Second, U.S. intelligence, along with Israeli intelligence, have discovered that for the Isto é a past 2 segunda years, hipótese. Iran has been working very, very hard on developing a nuclear bomb. E é também uma In coisa fact, que eles Iran estão is sempre only a conversar. 1 month away from having E há 3 quanto tempo é que ele diz nuclear isto? bombs, so that New York City, San Francisco, and Los Angeles could all be destroyed. Okay? So to prevent this, we must strike first to stop Iran's nuclear program. Pronto. Estão a entender onde é que eu quero chegar? Este homem, há um ano atrás, pegou em tudo e mostrou exatamente porque é que nós estamos a viver isto agora. É impressionante. Este homem tem uma cabeça, minha Nossa Senhora. Okay? Third, Incrível. Não que isto seja incrível, não é? Iranian proxies, the Houthis, Hezbollah, many groups have been disrupting shipping in the Middle East, in both the Red Sea and the Strait of Hormuz. 40% of the world's oil passes through that region, mainly to East Asia, China, Japan, South Korea. Our global prosperity is at stake. We must go to war E o que é que está a to protect these acontecer shipping lanes agora? to O ensure that the Estreito de oil Hormuz? goes to China, Japan, and South Korea, so that they can Não, este homem é continue incrível, their economic esquece. prosperity. So the United States, as the world hegemon, has a responsibility to protect global prosperity. Então, mas é o que ele está a dizer agora, God. É um dos motivos. Ou seja, isto são tudo motivos pelo qual ele diz Trump vai justificar a guerra com isto. E ele está tudo a bater certo até agora.
não estávamos preparados para isto por não termos muita informação sobre geopolítica. Completamente. Completamente. É um dos motivos. 4. Iran has been launching attacks against our allies, Saudi Arabia and Israel. Pronto. Hezbollah has been violently attacking Israel, killing dozens of Israelis, innocent Israelis. The Houthis have been attacking Saudi Arabia oil fields, damaging the economy. We have an obligation to protect our allies, our friends in the Middle East, okay? And the last reason is we know for a fact that the Iranian Revolutionary Guard Corps is a sponsor of terrorism. Last week, in a mall, there were gunmen who went and killed 107 people. Our intelligence says that it was most definitely an Iranian operation. Okay? So for these 5 reasons, Concordo, Satan, concordo. we have decided to invade Iran. But don't worry, this invasion will be successful. Estão a Because ver? Isto, basicamente, ele pegou nestas hipóteses, não é? E disse, isto muito provavelmente vai ser o discurso do Trump. E a realidade é que está efetivamente a ser o discurso do Trump. Deixa de deixar a ideia das bombas nucleares serem como discussão. Pronto, agora todos querem a escalada contínua e equaciona-se usar armas nucleares táticas. Mas ele também vai explicar que isso não vai acontecer. we have a lot of allies. The UK, Israel, Saudi Arabia, all friends, we're part of this operation. Our special forces are already in the country looking for their air bases and their missiles. We can knock them out at the beginning of the war. Also, we have been in contact with Iranian opposition groups. They want to overthrow the regime. And when we help them, they will install democracy in the country. Deixa a Lucy. Our American military Mas is não the precisas greatest ficar in the assim, world. rapariga. Isto é só história. In 1991, our military defeated Saddam Hussein in 100 hours. In 2003, our military defeated Saddam Hussein in less than 3 weeks. To prove that we are the greatest in the world, we will defeat Iran in only 2 weeks. So do not worry. We will be strong in protecting democracy, freedom, and global prosperity. Okay? So that's what Donald Trump will say to the people of the United States. Okay? And of course, you're going to have large-scale protests throughout the country opposing this war. Óbvio. But most people in the country will support this war. Okay? All right. Oi, Bela, So at this speech, bem-vinda. the operation is launched. And on TV, we'll watch this on TV and the internet together, on YouTube together, okay? And we'll be so impressed by the power of the US military. This is Iran. This is the Strait of Hormuz. Saudi Arabia. Ele agora está a fazer ali um mapa. Israel is here. Red Sea is here. Iraq is here. Okay? So, in the Strait of Hormuz comes the USS Gerald R. Ford. It's a $13 billion super carrier. Ele está a falar do Estreito de This Hormuz thing agora. is designed to destroy countries. It is now prowling the Strait of Hormuz to ensure that shipping is safe. America establishes air supremacy very quickly, okay? Meaning that it has complete control over the skies. Nothing can move in the skies without America detection, okay? And then a massive invasion force is sent to Iran in the south. 100,000 US troops land, maybe 200,000 Saudi Arabia troops land, okay? Maybe you have 200,000 to 500,000 troops in Iran. And they are about to strike Tehran in the north, okay? So in the south, the United States. Atenção, isto ainda não está a acontecer. Isto é o cenário que ele põe. Ou seja, vamos imaginar. Isto acontece, os Estados Unidos atacam o Irão ataca os Estados Unidos, a guerra escala, os Estados Unidos mandam as tropas para lá, portanto eles têm controle aéreo, têm controle do mar, porque eles têm o tal porta-aviões que é capaz de destruir cidades, têm controle aéreo, têm controle do mar, ou poderão ter controle do mar, porque agora já não sei, porque o Estreito de Hormuz está assim um bocado torto, não é? Atacou hoje, exato. Portanto, o que é que acontece aqui? Ele vai agora fazer uma pergunta muito importante, que é, os Estados Unidos dominam o mar, dominam o céu, mandam para lá as tropas. Quem é que vai ganhar a guerra? E agora aqui é que vocês começam, se calhar, a ficar impressionados com as coisas que nem eu própria sabia.
and its allies have established a foothold. They have a huge presence in the country, and they're about to attack Tehran. Okay? All right. Do you understand Olha, Agapito, what has happened? bem-vindo. Okay. Now I want to ask you this question. At this point, I think the war has been decided. Who has won the war? Então vá. Agora a pergunta para o chat. Quem ganhou a guerra? Ele faz a pergunta e depois ele vai responder a essa pergunta. Eu pedi ao Fábio para me buscar água à meia hora. Eu pedi ao Fábio para me buscar água à meia hora. Eu acho isto uma pouca vergonha. Aliás, eu tive que ver este vídeo, não é? Eu tive que ver este vídeo porque eu tive que ver se ele falava de alguma coisa que eu não podia mostrar aqui na stream. Eu já sei a resposta, não é? Mas basicamente, por exemplo, eu quando vi este vídeo, não, calma, que isto vai muito. Vocês não chegaram ainda lá, ainda não chegaram ao sítio. CR7. Não, mas imagina, tendo os Estados Unidos domínio aéreo, domínio do mar e mandando, sei lá, 200 mil soldados para lá, quem ganha? Porque o Irão, de certa forma, é forte, mas não sabemos até que ponto, não é? Quer dizer, sabemos até que ponto, mas se calhar achamos nós, não é? Devido a tudo. Sabemos que as tropas dos Estados Unidos são incríveis, não é? Então, o primeiro pensamento que eu tive foi, obviamente, quem ganha são os Estados Unidos. Espera aí, Fábio, então eu não tenho que tirar a câmera, homem. Está com pressa? Então, mas onde é que está? Está aqui. Está aqui. Ô, Fábio! As agências funerárias ganham. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Voltei. Pronto. Ele vai explicar agora o que é que num cenário destes poderá acontecer. America has established air supremacy. It controls the skies. U.S. Navy controls the seas. You have 100,000 U.S. troops in country ready to strike Tehran. The war has been decided. Who has won the war? Okay, obviously this is a trick question. Obviously Iran has won the war. Why? Eu, por acaso, quando ouvi isto assim, não sei se aceita esta What's resposta. the problem with this plan? E ele agora é que vai explicar qual é que é o problema. Okay? This is typical American doctrine, shock and awe. This is how they fight wars. But there's a problem with this plan. What is it? Why would the Iranians want this? Maybe like when they occupied the South, no one was in the South. Okay, let's go back to traditional military doctrine, okay? In traditional military doctrine, you have three principles, right? Mass forces, avoid encirclement, protect supply lines, okay? These are three things you must absolutely obey if you are going to war, okay? So using traditional military doctrine, explain to me why the United States has lost the war right now. Exactly. First of all, they're encircled, okay? You know why? Because Que todas as invejosas vão levar no cu. Iran are all mountains. It's a fortress, okay? Meaning that to get these troops into the country, you have to airdrop them, right? Ou seja, o que é que ele está a querer dizer? Eu por acaso não sabia. O que ele quer dizer é que o Irão é quase como uma fortaleza porque é um rodeado montanhoso. E eu por acaso fui ver e eu não fazia a mínima ideia da quantidade de montanhas que existe no Irão. Percebem? O que é que isto significa? Que eles, para deixarem lá suplementos, armas, soldados, têm que ser por ar. E o que é que muito facilmente abate um avião? Um míssil terra. Eles têm muitos. Portanto, logo aí, eles têm uma desvantagem enorme, porque eles não conseguem ir por terra e entrar no Irão. Percebem?
Eles não conseguem, porque aquilo é extremamente montanhoso. Aquilo funciona quase como uma fortaleza. Eu não fazia a mínima ideia, por acaso. Não fazia a mínima ideia. Tal como o Paquistão, o Afeganistão, onde os ocidentes perdem guerras. Porquê? Porque eles não conseguem... Por muito que eles mandem as tropas para lá, eles nunca vão conseguir, por exemplo, enviar suplementos para eles. O que é que vai ser daquelas tropas, não é? Se não tiverem comida. Como é que eles vão comer? Como é que eles vão beber água? Complicado. Estás a perceber? Ou seja, a partir do momento em que eles só conseguem transportar as pessoas por ar, é muito fácil para eles, com os antiaéreos, fazerem aquilo que... Exatamente. Ou seja, a guerra acaba por ficar perdida. E qual é que é a única hipótese que os Estados Unidos têm numa situação destas? Essa aí vocês já disseram aí no chat. Bomba nuclear. Ou vocês tiram daí as nossas tropas e rendem-se, ou nós enviamos para aí uma bomba. Uma bomba daquelas. Pois é. Mas vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre isso também. But guys, once you're in the country, you can't get them out of the country. You understand? Okay, so that's the first problem. They've been encircled, right? What's the second problem? They can't actually go north. Portanto, o Why primeiro not? problema é este. Defended because of all the mountains. That's right. And what else? And like it's very hard to Welcome back. tanks and equipment. Portanto, o primeiro problema, e por isso é que o Irão quer, e para eles é-lhes desvantajoso, é porque eles sabem que a partir do momento em que entrarem as tropas para lá, é fácil para eles cortarem-lhes em suplementos, em armas, em tudo e mais alguma coisa, porque tem tudo de vir do ar. Porque nada consegue se deslocar por terra. Estão a perceber? Então para eles é muito fácil as tropas rapidamente ficarem sem recursos. Estão a perceber? Pronto, esse é o primeiro ponto. Yeah, that's right, okay? So they failed to mass forces, okay? Iran is a population of 90 million people. You will need at least 3 to 4 million soldiers to even think about conquering the country. They've got 100,000 in this country. Okay? Exato. And as Jack says, you É can't... outro problema populacional. Irão é muito grande, tem muita população. Eles não têm 4, 5 milhões de soldados que consigam pôr no país. Nunca imaginei ver-te a discutir geopolítica. Amor, mas eu fiquei muito interessada nisto. Vou-te dizer. Eu vi este senhor, eu tenho andado a ver esta guerra e eu tenho andado super interessada no que se está a passar. Não no sentido de ficar tipo, oh meu Deus, vamos entrar numa guerra, mas no sentido de me sentir informada. O que é que se está a passar? Como é que vai acontecer? Se isto acontecer, o que é que vai... qual é o resultado? O que é que podemos esperar? Estás a perceber? Tanto que lá está, o resultado disto é que não vai acontecer nada. Imagina, eles vão lutar uns contra os outros e vai haver uma guerra do caralho, se for tipo no máximo das hipóteses, mas nunca na vida vai entrar uma guerra nuclear. E ele vai explicar porquê. Porque a partir de... e é o que ele diz. A partir do momento... E eu já estou a passar um bocado à frente porque essa parte eu já não posso mostrar, porque ele aí vai falar do governo... Daquele outro que eu não posso falar aqui. Vai conquistar o mundo pela Twitch, é. O que é que ele vai dizer mais para a frente? Nunca na vida os Estados Unidos da América vão enviar uma bomba para o Irão... Porque a partir do momento em que essa ameaça se quer acontecer, o Putin vai se meter na guerra. E o Putin vai se meter como mediador. E ele vai dizer, se tu atacares o Irão, eu vou-te atacar a ti. Ele sabe que os Estados Unidos não se quer meter numa guerra com ele. E ele vai sair como o salvador da pátria. Ele, Putin, evitou uma guerra nuclear. Ele vai sair como o salvador da pátria para a Europa, para os Estados Unidos e para muitos lados. E o que é que isso vai fazer? Com que a opinião pública dele seja, né? Upa, 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 Putin salvou, o Putin é o maior. E o que é que isso vai fazer com ele em relação à guerra da Ucrânia? Blim, 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 blim. My friends. My friends. My friends. E quem ganha com isto é a Rússia. Completamente. Quem ganha com isto é a Rússia. Ele vai explicar isso mais à frente no vídeo. Move tanks through mountains. They're not designed for mountain warfare. What are you going to do? Okay? So they can't mass forces, and they can't, and they've been encircled, and what else is the problem? And this is the biggest problem. O Trump pediu à China para impedir o Irão de tornar o Estreito de Hormuz. E a China, devido à guerra comercial contra os Estados Unidos, vai estar do lado do Irão também. Pumba, pronto, está aí. Está aí. E o senhor da Coreia do Norte não estará metido também. Ele não falou sobre ele, por acaso.
Não se pode dizer o nome do governo de Putin aqui, não é o do Putin. Ele vai a falar do outro, do austríaco, aquele que fez aquelas coisas na Alemanha. Esse nós não podemos... Imagina, se tu dizes o nome aqui, pumba, já podes ser banido, só de dizer o nome, só de não sei o quê. Então, o Bigodinhos, exatamente, esse não se pode falar aqui. O que eu acho estúpido, num sentido, atenção, num sentido informativo. Como, por exemplo, eu estou a ver este vídeo, ele por acaso menciona isso e menciona isso como um exemplo daquilo que está a acontecer agora. Eu não vejo qual é que é o... Né? Qual é o problema? Da mesma forma como nós estamos a falar disto agora, não é? Agora, por exemplo, se for numa situação de ódio, de discurso de ódio e tudo mais, é pá, claro. Não é? Claro. Claro. Agora, num sentido de, por exemplo, eu ser obrigada a ver um vídeo antes por saber que provavelmente pode ser mencionado isso, estás a perceber? E pensar, ok, eu não posso mostrar este vídeo informativo na Twitch porque vai falar sobre... Eu acho que é completamente... Não faz sentido na minha cabeça. Ou pelo menos é o único que sei que está censurado. Yep. Eu estou a dizer em sentido informativo, não estou a dizer no sentido de discurso de ódio. Não é? Estou a dizer no sentido informativo. Porque, por exemplo, ele fala aqui um pouco desse assunto e vai chegar aqui uma altura que eu vou parar o vídeo porque eu já sei que eu não posso avançar mais do que isso. Porque ele vai falar sobre o assunto. Exactly. They cannot be resupplied, okay? They have no supply lines. Ai, Beatriz, For them to be Anitta. resupplied, airplanes have to drop ammunition, food, into the country. Exatamente, que é o But tal again, problema. Iran is all mountains. É So tudo it's very montanhas. easy for Iranians to shoot down the airplanes. Does that make sense? When you pass through mountains, you can't see what's on the ground. Exato. A random guy with a rocket launcher can just shoot down the helicopter, okay? É muito mais fácil para quem está no chão, naquela dimensão, não é? E da forma como o país é muito mais... Por exemplo, quem está no ar não tem tanta visibilidade, porque é só montanhas. Mas quem está no chão tem melhor visibilidade. Ou seja, é muito fácil para eles derrubarem estes aviões. Quer tragam armas, quer tragam comida, quer tragam militares, quer tragam o que tragam. E se esta é a única forma que eles têm de entrar no país, eles estão lixados à partida. Logo no início estão lixados. Sim, está tudo bem, minha querida, está tudo bem. É informação e história, temos que saber isso. E tem muita coisa que podes aprender. É, completamente, completamente. E se forem pelo Golfo Pérsico e estabelecerem um posto avançado na costa. Mas lá está. Tudo bem, mas eles não conseguem entrar porque é montanhoso. Estás a perceber? É o que ele estava a dizer. Por exemplo, imagina, para tu entrares, por exemplo, já não me lembro qual é que era o nome da cidade, que é tipo a principal lá do Irão, não é? Tipo, naquela zona principal do Irão, que eu já não me lembro qual é que era o nome, que ele disse logo ao início do vídeo, tudo à volta disso é montanhoso. Ou seja, eles para irem até lá... O Tirão, obrigada. Eles para entrarem lá só por ar. Não conseguem por terra. A não ser que escalem muito bem, não é? Mas mesmo escalando, podem estar lá em cima gajos a lixarem-lhes o... Estás a perceber? É mais nesse sentido que ele está a dizer. Agora, claro que eles podem ir pelo Golfo Pérsico, estabelecer um posto avançado na costa. Até podem entrar lá dentro, daquelas partes que não são tão montanhosas, mas nunca chegarão a algum sítio que possa ser conquistado, vá, por assim dizer. Por assim dizer. É isso que ele está a tentar dizer. E se desde o início a Rússia desse suporte ao Irão? Então, mas o Irão não precisa de suporte nesse sentido. Quem vai precisar de mantimentos e de suporte nesse sentido é os Estados Unidos, se quiserem ir para o Irão. Estás a perceber? Quer dizer, claro que o Irão vai precisar também. Mas o Irão, claro que vai permitir os russos entrarem com os aviões para lhes dar suplementos. Mantimentos, desculpa. Agora, não vai permitir aos Estados Unidos da América e os seus aliados enviarem aviões com mantimentos para os seus militares. Estás a perceber? Ou seja, eles estão cercados. Pelo menos o que ele está a tentar explicar é isto, é que, iniciando uma guerra com o Irão, eles são favoravelmente estabelecidos a partir do momento em que aquilo é tudo montanhoso à volta dos sítios principais que possam ser conquistados pelos Estados Unidos. Porque eles não têm maneira de chegar lá a não ser por ar. Which is what the Afghans did against the Soviets in the Afghanistan war. And that's why the Soviets lost the war. A drone can take down any airplanes, okay? So, in other words, these guys are trapped.
You think they're soldiers, but they're not. What they really are hostages. Okay? Does that make sense? You have too many people in the country, so you can't get them out of the country, but you don't have enough people to actually launch a strike against Tehran. You can't resupply them. And they've been encircled by Iranian forces. All right? Does that make sense? Okay? Okay. Now, the logic of having 100,000 US troops in the country is that once in the country, all the resistance to the regime will rise up and strike against Tehran. The Iranian army will mutiny against the country. Okay? That's the hope. Why do we think this won't happen? Sim, ou seja, mas sem brincadeiras, chegaram a meter drogas químicas nos suplementos, sim. Sim. Claro, Satan, vale tudo, não é? Na guerra vale tudo. O que ele vai explicar agora, basicamente, é que uma das coisas que os Estados Unidos se baseia é no facto de, ok, nós até podemos estar ali cercados, mas o próprio povo do Irão se vai revoltar contra o sistema, porque e isto é uma realidade, o próprio povo do Irão está revoltado contra o sistema. Mas porquê é que eles não vão fazer isso se forem os Estados Unidos? Por causa da história, background, não é? Eles viram o que é que aconteceu ao Iraque. Que os Estados Unidos também prometeu que ia para lá democratizar aquilo tudo e etc e tal, e viu-se o que é que aconteceu. Então, eles pela história já sabem que muito dificilmente vai acontecer, não é? o que eles dizem, a tal democratização e a tal make Iran great again, não é? Também não tem ligação marítima e é controlado pela Rússia, pois. Mas imagina, tu vais por mar, mas continuas com o mesmo problema. Como é que tu escalas as... Imagina, eu fui ver ao mapa, eu fui ver ao Google Maps. Eu própria estava tipo meio desacreditada nisto. E eu fui ver. Estás a ver? Eu fui ver ao Google Maps. Eu estive a ver vários pontos lá no Irão. O Irão é só montanhas. Como é que tu vais atravessar aqueles terrenos montanhosos? É muito difícil. E para já que eles também têm vantagem, porque conhecem melhor o caminho do que as tropas, não é? Portanto, logo aí eles cortavam logo os principais acessos mais fáceis, com certeza, não é? Bloqueariam logo esses acessos mais fáceis. Eu li que Israel atacou o Irão e acertou numa prisão. Prisão essa que tem presos que são contra o regime do Irão e muitos deles conseguem fugir e estão escondidos agora. Explore until it's ugly no Irão. Olha, pronto. Então tens que resgatar. Tem que resgatar. Então tem que resgatar. Senão não faço. Tem que resgatar. Tem que resgatar que assim não faço. Olha, a Mary, resgatar o diploma. Não tens diploma ainda, Mary? Como assim? Mary. Posso fazer depois da stream, minha querida? Tem que ficar registado, senão não faço. Alguém que peça. Alguém que peça que eu faço. Let's fucking go. Tens de ter as 7 colinas, só idosos vão saber. Por acaso não sei o que é isso das 7 colinas, Fábio, sinceramente. Olha, ninguém resgata, não faço. Ela não merece. Quem? A Mary não merece. Obrigada, bro! Eu nem queria fazer nem nada. Vamos lá então, explore it until it's ugly. Bora. Let's go. Então vamos lá. Ok, já está. É uma pouca vergonha. Olha, portanto... Isto vai-me ajudar, incluso. Onde é que está? Israel, Iraque... Irão, está aqui. E o Irão é bem grande. Para já o Irão é enorme. Olhem para isto. Agora comparem, gente. Agora comparem o Irão, a textura só. Comparem a textura do Irão à textura do resto. Vão perceber a diferença? Como a streamer shipper evitou a guerra por ver o Irão no mar. Imagina. Então vamos lá ver. Onde é que é o Terão? Olha só. Olhem para isto.
Isto é só montanhas, 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 montanhas. Onde é que está? Está aqui. Olhem. Ó. Isto é só montanha. É só monte. Imaginem, eles vêm para aqui e estão... eles vêm para aqui e estão cercados. Agora, vamos fazer o Explore It Until It's Ugly. Tira, tira. Oh! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai? Olha! Bonito. Bonito. Not ugly. Muito lindo, pá. Não é feio. Olha, o que é que estão aqui aqueles... O que estão os senhores a fazer aqui em cima no teto? Não, este não é feio. Portanto, bora. Mas também está aqui no meio do nada. Olha lá. Fez aqui uma casa também no meio do nada. Isto é tudo... Ó, tudo no meio... Ó, no meio dos montes, no meio dos vales. Bem, bora. Próximo. Vamos lá. Irão. Explore it until it's ugly. Vou para aqui. Vou mais para aqui. Mais para aqui agora. Ok? E... Imagina. Não é feio. Mas... Vá. Também não é bonito. Mas consideramos isto feio? Feio, feio também não é, né? Pronto, não consideramos feio. Bora. Próximo. Vamos lá. Mais para aqui. Uou, tira. Tira. Ó. Bonito. Bonito. Gostei. Não é mau. Gostei. É bem bonito. Dava para fotos no Insta, pois dava. Bem bonito. Portanto, aqui também não dá. Bora, next. Deixa lá ver. Vamos mais para aqui, que aqui tem mais... Aqui estamos na fronteira, não é? Parece-me. Para aqui. E aqui? Aqui já parece que vou ser raptada, gente. Aqui já parece que eu vou ser raptada, gente. Ai, que... Oh, que é isto? Isto é um cavalo? Uma mula? Ai, não. Nada sus. Oh, nada. Ai, não. Ai, não. Olá, cavalinho. Não. Ok. Feio. Pronto. Explore it until it's ugly. Bora. Vamos aqui. Why won't the Iranians revolt against their government? Why don't they want to revolt? Amiga, That's right. completamente. Okay, so Iranians hate Americans. Okay? Não, remember não vou that ver tudo. Iranians não vou ver remember tudo. the Shah. From 1953 until 1979, the Shah, the American-supported Shah, was running a brutal police state. So brutal that everyone in Iran revolted against the regime. Okay, that's number one. Why else would the Iranians not support the Americans? Why? That's the first reason. Iran has a bad history with America. Why else? Guys, which country is next door? What happened in Iraq? Olá, senpai. America destroyed Iraq, right? From 2003 into 2011, America was there destroying the country. America said that it would bring freedom, democracy. It would bring prosperity. It would bring wealth. But instead, it just destroyed the country. American soldiers were running into houses every night, pointing guns at children, destroying homes, and arresting men for no reason, okay? Iranians saw all this on TV. They heard about all this from neighbors,
Okay? So they know that if America comes, it's to destroy the country, not to bring freedom and democracy, not to bring prosperity, it's to destroy the country. That's why they're going to fight. Okay? Pronto. And another reason is that Iranians think that they belong to a great civilization. E agora aqui eu vou ter que parar. E vocês sabem, estão a perceber para onde é que isto está a caminhar, não é? Então agora vou ter que parar porque ele vai falar daquela situation, não é? Que a gente não pode falar. E depois, pronto, para o Big Dings, exatamente. E então depois o que é que ele vai dizer mais à frente? Pronto, eu deixo o resto do vídeo para vocês verem se vocês tiverem interesse nisto, não é? Pronto.